que é o disposto no artigo 101, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, que cumpre a este colegiado pronunciar-se primordialmente sobre a constitucionalidade, a regimentalidade e a juridicidade das matérias que lhe são submetidas. No que tange à constitucionalidade formal, verifico que a matéria versada no projeto integra o conjunto das competências normativas da União, uma vez que compreende aspectos relativos à informática, propaganda comercial e também a proteção de dados pessoais mencionados respectivamente nos incisos 4º, 29 e 30 do artigo 22 da Constituição. Compete ainda à União legislar de forma concorrente com os estados e o Distrito Federal sobre a proteção à infância e à juventude, conforme estabelecido no inciso 15 do artigo 24 da Constituição. Ademais, a matéria integra o rol das competências legislativas do Congresso Nacional, nos termos do caput do artigo 48 da Lei Maior. Não obstante, identificam-se pontos do projeto que demandam ajustes na forma do artigo 101, parágrafo 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, sob pena de caracterização de vício de inconstitucionalidade formal. Nesse esforço, observo que vários dispositivos criam novas atribuições e regramentos para a atuação de órgãos internos da administração do Poder Executivo e, por essa razão, podem suscitar questionamento de constitucionalidade diante do disposto nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E 84, inciso 6º, a linha A da Constituição, para contornar eventuais objeções desta natureza, e fazem-se necessários os ajustes redacionais correspondentes. Reflexão mais aprofundada se faz necessária em relação ao artigo 10 do projeto, que dispõe que os produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados ou que possam ser utilizados por crianças devem coibir o direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica a esse público. O questionamento que se faz em relação ao referido artigo diz respeito à proporcionalidade da medida nele preconizada a partir da relação entre os meios empregados e os fins
perseguidos. Nesse sentido, senhoras e senhores, são pertinentes e meritórios os esforços de proteção da criança contra determinadas espécies de discurso publicitário, tendo em vista os danos que podem ser causados à pessoa em fase de desenvolvimento. No entanto, as regras previstas no projeto são extremamente restritivas e, nesse sentido, mostram-se desproporcionais, pois, na prática, proíbem qualquer tipo de publicidade destinada a esse público. Paralelamente, o projeto propõe que as restrições à publicidade e à comunicação mercadológica destinadas a adolescentes sejam aplicáveis também àquelas dirigidas a crianças. De forma adicional, propõe-se ainda o acréscimo de dispositivo para esclarecer os provedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que devem adotar medidas para garantir a proteção da criança e do adolescente contra a publicidade abusiva, isto nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Adicionalmente, alguns pontos do projeto podem ser aprimorados, a meu ver, respeitosamente, amigo e referência Alessandro Vieira. Isto eu falo a exemplo de um maior detalhamento das regras pertinentes ao dever de cuidado e da segurança a ser observado nos produtos e serviços de tecnologia da informação. Nesse sentido, é oportuno especificar que os respectivos fornecedores devem criar mecanismos para evitar o uso de produtos ou serviços por crianças e adolescentes, sempre que não forem adequados a esse público, além de tomar as medidas razoáveis em seu desenho e operação para prevenir e também mitigar a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A violência física, o bullying virtual, entre outras condutas danosas, adicionalmente, devem proceder a avaliações de riscos, avaliar os conteúdos disponibilizados e oferecer mecanismos para evitar que crianças tenham contato com conteúdos ilegais, nocivos também, danosos ou em desacordo com a idade. Proponho também a inserção de um capítulo específico para tratar dos instrumentos de controle parental. As normas sugeridas têm o objetivo de estabelecer parâmetros mínimos para as funcionalidades a serem oferecidas para que pais e responsáveis legais possam tomar decisões
totalmente informadas e adotar as medidas adequadas para assegurar a segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual. No que diz respeito especificamente às redes sociais, o artigo 13 do projeto determina que não deve ser admitida a criação de contas ou de perfis de usuários por crianças. E aqui coloco que os resultados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2023, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento e Sociedade da Informação, cetic.br, no entanto, revelam que o uso da internet entre crianças brasileiras é amplamente disseminado. Com efeito, de acordo com a referida pesquisa, 75% dos usuários com idade entre 9 e 17 anos tiveram seu primeiro acesso à internet antes dos 12 anos de idade. Outro dado que considero relevante indica que 87% da população entre 9 e 10 anos de idade já acessou a internet, percentual que sobe para 96% no segmento de 11 a 12 anos. Dessa forma, considerando a realidade do uso da internet pelo público infantil no Brasil, é razoável admitir a criação de contas e perfis de usuários em redes sociais por crianças, desde que estejam vinculados à conta ou perfil de um de seus responsáveis legais. Outro melhoramento a ser proposto diz respeito ao preenchimento de uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro relativa à notificação de conteúdos, exploração e abuso sexual infantil, o CEAS, a título de exemplo. No direito norte-americano, de acordo com o parágrafo 2258-A do capítulo 110 do título 18 do U.S. Code, o Código de Leis dos Estados Unidos da América, os provedores de serviços online devem informar a autoridade competente sempre que tiverem conhecimento de conteúdo que configure exploração sexual infantil, uma vez que o objetivo da proposição em análise é a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual, que mostra-se pertinente, e o acréscimo de disposições nesse sentido na forma de um novo capítulo intitulado do combate a conteúdos de exploração e abuso sexual. Já as regras, pátria amada, para a aplicação de sanções previstas no artigo 19 do projeto merecem exame mais aprofundado sob o prisma da
organicidade do sistema jurídico de acordo com o caput do referido dispositivo. As penalidades somente poderão ser aplicadas pelo Poder Judiciário, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, de acordo com o previsto no parágrafo 3º do referido artigo. As decisões, portanto, que impuserem as sanções de suspensão temporária ou proibição do exercício de atividades somente surtirão efeito após confirmação pelo tribunal respectivo. O parágrafo 4º, por sua vez, determina que as decisões de primeira instância que resultarem na aplicação de sanções serão necessariamente remetidas ao respectivo tribunal, mesmo que não tenha sido interposto recurso pela parte a que se aplicou a sanção. A esse respeito, observo que convém recordar que já existe um conjunto de regras processuais que disciplinam a apuração de infrações a direitos de crianças e adolescentes e a consequente aplicação de sanções previsto na Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e não só o Estatuto de Criança e Adolescente, que podemos chamar de ECA, porque dessa forma propõe-se que as normas previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 19 do projeto sejam substituídas por referência à aplicação das regras pertinentes do ECA. Tendo em vista a quantidade e a extensão das alterações, presidente Marcos Rogério, ora aqui sugeridas, proponho a aprovação do projeto na forma de um substitutivo que, ao tempo em que preserva os pontos mais importantes do texto original, incorpora e consolida todas as reflexões aqui expostas. No que diz respeito às emendas, verifica-se que o mérito contido da emenda número 1 constitui aprimoramento oportuno no sentido de que a publicidade dirigida a crianças e a adolescentes não deve favorecer ou estimular qualquer tipo de discriminação, não estando limitada aos grupos citados na redação original do dispositivo. Por essa razão, para concluir, ao tempo em que formalmente propõe-se sua rejeição em função da apresentação do substitutivo, promove-se ajuste redacional ao dispositivo correspondente do novo texto para acolher o mérito da proposta. Quanto à emenda número 4, é preciso reconhecer que o projeto contempla um espectro mais abrangente para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual
que incluem a garantia de seu melhor interesse, o combate à exploração comercial indevida, entre outros elementos acrescidos no substitutivo ora proposto. Trata-se, então, portanto, de um espectro de bens jurídicos mais amplo do que aquele compreendido pela LGPD e pelo MCI. Por essa razão, torna-se então necessária a manutenção de disposições específicas sobre as sanções aplicáveis ao descumprimento da lei que resultar da aprovação da matéria, conforme originalmente proposto por seu autor, exímio Alessandro Vieira, senador, com as alterações constantes do substitutivo nesses termos, em que proponho a rejeição da referida emenda. Já no que diz respeito à emenda número 5, identifica-se a possibilidade de acolhimento parcial da proposta ali veiculada, que, conciliada com elementos do texto original do projeto, na nova redação proposta para o artigo 14 da LGPD, propõe-se, portanto, a rejeição formal da emenda com aproveitamento parcial de seu conteúdo nos termos do substituto e também do substitutivo. O voto diretamente. Diante do exposto, o voto é pela rejeição das emendas número 1, número 4 e número 5 e pela aprovação do projeto de lei número 2628 de 2022, na forma substitutivo apresentado. Parabenizo o relator, senador Jorge Cajuru, e agradeço pelas palavras sempre muito gentis. O trabalho foi muito bem feito, em particular eu destaco o acatamento nesse momento da emenda supressiva número 6, que retira desse texto os dispositivos que tratavam de publicidade infantil. É preciso que a gente tenha a compreensão do tamanho do desafio que é lidar com a potência das grandes empresas de tecnologia, o quanto elas influenciam a formação da nossa sociedade e, especialmente, claro, crianças e adolescentes. Então, parabenizo Vossa Excelência, o cuidado que teve com o texto e o carinho e a atenção em acatar nossa emenda. Tenho certeza que o texto aprimorado em breve será aprovado por mais a comissão de forma terminativa e nós teremos o início de uma legislação efetiva, protetiva, que possa garantir para os nossos jovens o acesso legítimo e bem protegido às redes sociais e à internet. Obrigado, senhor presidente.